Ei, galera do sexto ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again. Estamos caminhando para o final da nossa jornada esse ano, pessoal. Então, semana que vem a gente já faz a nossa provinha e vai ser a última prova do bimestre. E para quem passar, aí vocês já não vão ter mais provas, não é isso? Então vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como em inglês a gente pode falar do que gosta e perguntar a alguém sobre seus gostos. Então, em inglês, a gente tem o verbo like, que quer dizer gostar. Então, quando vocês querem falar sobre vocês mesmos, seus tastes, então o que acontece? Vocês podem dizer assim, por exemplo, eu gosto de pescar. Aí vocês podem dizer assim, I like fishing. Se for, por exemplo, viajar, aí vocês vão dizer assim, I like traveling. Eu gosto de andar de bicicleta. I like riding a bike. Então veja que depois do verbo like, aí vocês colocam a atividade da qual vocês gostam com esse ing. Essa pelo menos é uma das formas de usar o verbo like. Beleza? Então, por exemplo, jogar futebol. Aí eu diria I like playing soccer, como vocês podem ver aí na legenda. Vamos pensar em mais algumas atividades que vocês podem dizer que gostam ou não. Por exemplo, assistir TV, que em inglês seria watching TV. Aí eu posso dizer I like watching TV. Para eu dizer que eu não gosto, aí eu vou dizer I don't like. Aí a mesma coisa, se eu quisesse dizer não gosto de caminhar, aí eu diria I don't like walking. I don't like walking. E para eu perguntar a vocês se vocês gostam de tal coisa, eu vou perguntar dessa forma. Hey guys, do you like? Então, por exemplo, vocês gostam de assistir TV? Aí eu perguntaria, do you like watching TV? Gostam de assistir filmes? Do you like watching movies? Gostam de escutar o rádio? Do you like listening to the radio? Então, de novo, eu chamo a atenção para o fato de a atividade fica com ing. Então, vamos pensar em outra atividade, jogar videogame. Então, seria o quê? Depois do like, ficaria do you like playing video games? É assim que funciona. Do you like traveling by bus? Então, gostam de viajar de ônibus, não é isso? Então, essa é uma forma de perguntar se você gosta de algo. Para vocês responderem uma pergunta dessa, uma maneira curta e rápida de responder é dizendo yes, I do, de maneira afirmativa, ou no, I don't, de maneira negativa. Então vamos lá. Vocês perguntam para mim, Mr. Rocha, do you like traveling? Então você gosta de viajar? Aí eu posso dizer yes, I do. I love it. Então, ó, eu adoro, não é isso? Eu usei uma palavra um pouquinho mais forte que like, né? Na verdade, bem mais forte. Quando você fala I love it, é bem mais forte do que like, né? Tipo assim, eu adoro. Beleza, galera? Então é assim que funciona. Se vocês estiverem falando de um colega, por exemplo, vamos imaginar que João esteja falando de Maria. Aí só vai ter uma alteraçãozinha na hora que ele afirma sobre os gostos de Maria. Para ele falar dele mesmo, ele vai dizer I like. Mas para ele falar de Maria, ele vai dizer Maria likes. Por exemplo, Maria gosta de comer pizza. Então, Maria likes eating pizza. É assim que funciona em inglês. Então, se fosse falar de João, aí eu vou dizer João likes eating pizza. Então, muita atenção a esse detalhezinho. Vocês dizem I like, mas se for João, é João likes. Maria, Maria likes. Ou seja, quando vocês falarem de alguém, uma pessoa, aí fica he likes ou she likes. Se eu estiver falando de um bichinho, a mesma coisa. My cat likes climbing walls. Então, subir nas paredes, né? My cat likes sleeping on the floor. Gosta de dormir no chão, é isso? Sleeping on the floor, dormir no piso. E assim por diante. Então, my cat likes. Atenção a esse detalhe.
Beleza, galera? Não sei se vocês se lembram, mas convém relembrar, com o verbo have tem algo parecido. Lembra quando a gente descreve alguém? Por exemplo, eu vou dizer I have a beard. I have. Mas se eu falar de alguém, eu vou dizer João has a beard. Então tem uma pequena diferença quando se fala de uma pessoa. Maria has long hair. Mas se eu disser de mim mesmo, se eu falar algo, melhor dizendo de mim mesmo, eu digo I have. Beleza? Não é tranquilo? Então é assim que funciona. Se vocês quiserem fazer o que a gente chama de pergunta aberta, o que seria uma pergunta aberta, Mr. Rocha? É aquele tipo de pergunta que você não usa, por exemplo, yes ou no na resposta. Em português, um exemplo de uma pergunta aberta seria: o que vocês gostam de fazer? Entenderam? O que você gosta de assistir? Eu não respondo uma pergunta dessa usando yes, ou então sim, né? Ou não. Eu vou mencionar a atividade da qual eu gosto. Então, em inglês, para vocês fazerem uma pergunta aberta, vocês vão usar aqueles WH words, que vocês já viram alguns ao longo do ano. Por exemplo, what, where, who, how. E aí vai ficar dessa forma. Por exemplo, o que vocês gostam de assistir na TV? Aí eu perguntaria, what do you like watching on TV? Vejam que fica what, aí depois o do, aí depois o you e depois o like. What do you like watching on TV? What do you like eating? O que vocês gostam de comer? What do you like listening to? O que vocês gostam de escutar, né? Ou seja, que tipo de música? E assim por diante. Entenderam? Por exemplo, nos finais de semana, para eu saber assim os gostos de vocês, your tastes, né? Então, eu posso perguntar, aonde vocês gostam de ir? Aí eu perguntaria o quê? Where do you like going? Where do you like going? Então a estrutura é semelhante, eu só tirei o what, que seria o que, e coloquei o where, que seria onde. Então, where do you like going, guys? On weekends, nos finais de semana. Para eu responder uma pergunta dessa, vamos lá. A primeira, what do you like watching on TV? Então, o que vocês gostam de assistir na TV? Aí vocês poderiam dizer, oh, Mr. Rocha, I like watching movies and series. Então, eu gosto de assistir filmes e as séries. Então, where do you like going on weekends? Aonde vocês gostam de ir no final de semana? Aí vocês poderiam dizer, oh, I like going to the mall. Eu gosto de ir ao parque. Ou I like going to the mall seria eu gosto de ir ao shopping, perdão. I like going to the park. Eu gosto de ir ao parque. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, resumindo, para eu fazer uma pergunta yes ou no, aí eu pergunto simplesmente do you like going to the park? Vocês gostam de ir ao parque? Aí vocês vão dizer yes, I do. Ou então no, I don't. Mas se eu vou fazer uma pergunta aberta, where do you like going? Aonde vocês gostam de ir? Aí vocês respondem, I like going to the park. I like going to the park. Veja que com a pergunta aberta não faz sentido dizer yes ou no. Beleza, pessoal? Então, esse é o resuminho do nosso conteúdo, mas já foi o suficiente para vocês terem uma boa ideia sobre ele. A gente se vê na quinta-feira. Thank you for watching, guys. Bye bye. See ya.